Esse é o exercício 1, que trata, então, do projeto de uma CAME com seguidor radial de face plana. Na verdade, trabalha com os diagramas de deslocamento para o projeto de uma CAME com seguidor radial de face plana. Então, o que é esse exercício 1? Imagine o seguinte, então. Esse aqui é um diagrama de deslocamento. Deseja-se obter para um certo seguidor uma elevação L, uma elevação de 37,5 milímetros. Eu quero que um seguidor de face plana suba uma elevação L de 37,5 milímetros. Só que essa subida do seguidor, ela é realizada logo após um repouso, ó. Aqui tem um repouso, ó. E desse ponto até lá em cima, vai ocorrer uma subida do seguidor de 37,5 milímetros. Só que combinando dois movimentos. Um deles vai ser o movimento cicloidal C1. Tá? Então, eu quero usar numa parte da curva o movimento cicloidal C1 e na outra parte da curva eu quero usar um H2, movimento harmônico 2, H2. Tá? Nesse movimento cicloidal C1, eu quero que essa subida do cicloidal C1 seja feita em 45 graus. Ó. Esse deslocamento da CAME aqui vai ser de 45 graus. E a CAME vai subir isso aqui, ó, que é o A, é o L do cicloidal, que é 12,5 milímetros. E o restante, ó, eu tenho uma outra curva aqui, que vai ser, então, o harmônico. 25 milímetros. 25 com o harmônico, 12,5 com o cicloidal. Só que vai ter um momento, esse aqui é o diagrama de deslocamento, né? Então, essas curvas que estão aqui são deslocamento. É S tudo, né? Deslocamento, S. Então, pessoal, vai ter um ponto que as duas curvas vão se ligar uma à outra, que é o ponto B. E aí, no ponto B, as velocidades do seguidor, quando ele chega da curva 1, tem que ser igual à velocidade do seguidor que ele vai tomar na curva 2. Senão, vai ter uma aceleração muito grande, a aceleração também não vai ser igual, vai ser muito grande, e vai ter o que nós chamamos de impulso, impacto muito grande, né? Impulso, e esse impulso vai gerar forças muito grandes. Tá? Então, vejam, ó, essa é a C1. Ó, no final do movimento, no ponto B, o ponto B estaria aqui mais ou menos. Ó, esse aqui é o ponto B. Ó. No final do ponto B, eu tenho esse L e tenho esse V. Ó. Esse V. É só usar o θ igual a beta no final aqui, que eu tenho o V aqui. Ó. E tenho essa aceleração, ó, 0. Ó, a aceleração é 0 no final do movimento. E o H2, ó, olha o que acontece com ele. No início da curva, aqui é o ponto B do H2. Ó. Esse é o ponto B do H2. Ó. É o início da curva H2. No início da curva H2, eu tenho uma velocidade grande. Ó. E uma aceleração nula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar fisicamente os dois deslocamentos, mas as velocidades, ó, nesses dois pontos tem que ser igual. Não pode ser diferente. Então, o que nós vamos fazer? Para resolver esse problema, que é o item A, então, ó, usando os dados do diagrama, determine o ângulo β2 referente ao movimento harmônico. Esse aqui eu não sei, ó, a fim de que haja continuidade de velocidades e de aceleração em B, ponto de transição entre as duas curvas. Ou seja, determine
o beta 2 de tal modo que não haja impulso, não haja jerk, impulso no sistema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas duas expressões aqui, ó. Pegar em vermelho. Vou pegar essa expressão aqui, que vai me dar a velocidade nesse ponto, e vou igualar essa expressão com essa expressão aqui para a velocidade nesse ponto aqui, ó. Os dois vetorzinhos têm que ser igual. E aí vou calcular o beta 2. É isso que nós vamos fazer nesse problema. E depois, determine o comprimento máximo teórico da face do seguidor necessário para os dois movimentos. Ou seja, isso é um seguidor de face plana, né? Um seguidor de face plana. Né? Determine qual é o L máximo, na verdade, assim, determine qual é o L máximo do seguidor, a largura do seguidor, para esses dois movimentos, e para que atenda a esses requisitos aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos igualar as duas velocidades, os diagramas de deslocamento aqui, mas o importante vai ser igualar as velocidades, né, nesse ponto B aqui, ó, para os dois movimentos. Então, a solução do problema vai ser essa aí. Como é que nós vamos fazer essa solução? Como é que nós vamos fazer essa solução? Vamos pegar inicialmente o seguinte, ó. Aqui as curvas do movimento cicloidal, tá? Do movimento harmônico e do polinomial de oitavo grau. O que nós vamos ocupar vai ser o seguinte, ó, no item A, cálculo de beta 2 para que haja continuidade de velocidade em B. Ou seja, eu quero calcular o beta 2 para que haja continuidade de velocidades em B. Isso aqui é 12,5. Vamos colocar aqui a curva C2, ó, H2. E esse valor da curva H2 aqui é 25. Esse é o L1 e esse é o L2. L1 mais L2 dá 37,5. Beta 1 é 45 graus. Esse ângulo aqui, ó, equivale a beta 1, 45 graus. 45 graus em radianos vale quanto? Π sobre 4. Nós vamos trabalhar tudo com radianos aqui, tá? E o beta 2 é o que eu quero determinar. Aí, então, as equações do movimento C1 e aí a do movimento H2. Nós vamos pegar cada uma dessas equações e vamos definir os movimentos. Então, primeiro movimento, C1, que é a primeira parte. Para o movimento C1. Então, olha, a curva é essa aqui, ó. Vou transcrever ela lá em cima. Ó, desculpe, não é essa aqui, essa do deslocamento, tá? Essa do deslocamento. Mas eu preciso, para que haja continuidade de velocidades, eu tenho que pegar a equação da velocidade. Então, droga. Pegando esta curva aqui para o movimento C1. Então, novamente aqui, para o movimento C1. C1. A curva é essa aqui, ó. Velocidade. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro vamos colocar a curva. Velocidade igual a L sobre beta, que multiplica 1 menos cosseno de, abre parênteses, π vezes θ sobre beta.
Vamos chamar a curva de L1 igual a 12,5 e beta 1. Isso aqui é beta 1. Beta 1, π sobre 4 radianos. Então, é a curva 1. Essa é a curva 1. Então, vamos chamar o subíndice. Velocidade, né? Vou chamar, então, de quê? De L1 sobre beta 1, que multiplica 1 menos cosseno de π vezes θ sobre beta 1. Então, estou dizendo que essa curva C1 está associada com o subíndice 1. Então, essa é a curva a equação da velocidade. Então, essa aqui é a equação da velocidade para a curva C1. L1 sobre beta 1, 1 menos cosseno de π θ sobre beta 1. Fecha mais uma vez aqui. Tem mais uma fechada aqui. Tá? Bom, curva 2. Para a curva 2, para o movimento H2, temos o seguinte, a velocidade agora é essa aqui, ó. Velocidade é, vou transcrever a forma, πl sobre 2 beta, que multiplica cosseno de, abre parênteses, πθ sobre 2 beta. Fecha parênteses do cosseno, fecha parênteses, então, que é esse segundo aqui, ó. Vou chamar, então, ela de 2, então. Isso aqui é o L2, 25, e, como consequência, esse valor aqui é o beta 2. Vamos lá, então. Vai ser, então, π sobre L2 sobre 2 beta 2, vezes cosseno de π θ sobre 2 beta 2. Está aí a equação. Então, velocidade do H2 é igual a πL2 sobre 2 beta 2, que multiplica cosseno de abre parênteses π θ sobre 2 beta 2. Está aí as duas equações do movimento. Para o ponto B, o que é o ponto B aqui? Ó? Nós temos que igualar as velocidades do ponto B. Então, nós vamos fazer agora igualar as velocidades no ponto B. Então, acho passar para a próxima página aqui. Vamos igualar as velocidades no ponto B. O ponto B é esse aqui, ó. Isso aqui é beta 1.
beta 2. L1, L2. Então, eu tenho que igualar as velocidades no ponto B. Então, o que acontece? O ponto B, pessoal, que é esse ponto aqui, é o final da curva C1 e é o início da curva H2. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as duas equações anteriores. Cadê elas? Essa aqui, ó. Vou pegar essa curva aqui e vou achar ela no ponto B. Vou achar a velocidade no ponto B. Até eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Qual é a velocidade dessas curvas no ponto B? O ponto B está aqui, ó. Vou usar outra cor aqui, eu acho que vai ser melhor fazer aqui, vai ser mais rápido. Ó. Esse é o ponto B. O ponto B é o final da curva C1. O final da curva C1 acontece em que ângulo? Beta 1. Então, eu vou pegar aqui no lugar do θ, ó, onde tiver o θ, e vou colocar beta 1 ali, ó. Porque eu quero calcular a velocidade no ponto B. Então, no ponto B, ó, a velocidade da curva C1 no ponto B, ela é igual ao quê? L1, vamos colocar os valores já. 12,5 dividido por beta 1. O beta 1 é π sobre 4. Π sobre 4. Está aqui, ó. Que multiplica. Abre parênteses. 1 menos cosseno de, abre parênteses, vai ser esse aqui, ó. Quando eu pegar e colocar o beta 1 aqui, ó, no valor de θ, que é o final da curva C1, vai ficar beta 1 sobre beta 1 aqui de baixo. Vai cortar. E vai ficar só vezes cosseno de π. Essa fica como sendo a velocidade agora, ó, eu só tenho um valor numérico agora, da curva C1 no ponto B. No ponto B, pertencente à curva H2, ó, a curva H2, o ponto B é 0. É o ponto 0 da curva. Então, corresponde ao θ dela igual a 0. Então, eu vou colocar aqui no lugar de θ, 0. E o que acontece? Ó? O V, H2, então, no ponto B, que corresponde a θ igual a 0, é igual a 2 vezes o L2 é 25. 2 vezes 25. Dividido por 2 vezes beta 2 que eu quero encontrar. Eu quero saber o beta 2. Isso aqui, ó. Que multiplica cosseno π vezes 0 sobre 2 beta 2. Cosseno de π é quanto? H2. Igualando as velocidades em D, temos as duas azul. Vou igualar as duas azul. Vamos pegar essa expressão aqui. 12,5 vezes 4 dividido por π vezes 1 menos cosseno de π. Isso é igual a π vezes 25, que é essa expressão aqui, sobre 2 beta 2. 2 beta 2 vezes cosseno de 0, que é 1. Então, aqui dá menos 1. É isso, né? Cosseno de 180 é menos 1. Então, vai dar o quê? Aqui vai dar 2. 1 menos 1, 2. 2 vai dar, então, 12,5 vezes 4, tá certo aí? Tá, 12,5 vezes 4. 12,5 vezes 4. Vamos colocar aqui, dá 50, né? 12,5 vezes 4
dá 50 sobre π, vezes 2, igual a π vezes 25 sobre 2 beta 2. Então, beta 2 passa para cima. Ei, eu estou fazendo aqui, beta 2 é igual a π vezes π de baixo, esse aqui passa para lá, vezes 25, dividido por 50 vezes 2 vezes 2. π vai dar π ao quadrado. 25 por 50 dá 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aqui dá 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. π sobre 8. π ao quadrado sobre 8. Então, o beta 2 vai ser igual a π ao quadrado sobre 8. Para que haja continuidade de movimentos, o beta 2 tem que ser π ao quadrado sobre 8. π vale 180. π ao quadrado sobre 8 vale x. Então, x é igual a 180 vezes π ao quadrado sobre 8, tudo dividido por π. Vai dar o x aqui de 70,68 graus. Então, assim, ó, beta 2, então, beta 2, para que haja continuidade de movimento, o beta 2 aqui, ó, da curva H2 tem que ser 70,68 graus. Então, assim, para mim subir 37,5 graus com uma composição de movimento C1 e H2, no caso, tendo o B1 π4, 45 graus, o beta 2 tem que ser 70,68 graus. Então, somando tudo aí tem que fazer o cálculo agora que eu não tenho. 45 mais 70,68 dá o deslocamento entre o início, entre o ponto morto inferior e o superior da Kami, tá? Que é o movimento da Kami para que o seguidor suba 37,5 graus. Então, nesses casos, quando nós temos movimentos cicloidais, combinação de movimentos cicloidais e harmônicos, a gente tem que sempre igualar a velocidade no ponto B, no ponto de transição entre uma curva e outra. Naquele ponto, nós temos que igualar as velocidades, para aí poder justamente calcular o beta de subida da segunda curva ou da descida e assim por diante. Tá? Então, sempre esse vai ser, então, o procedimento para esses cálculos aí. Então, isso é o primeiro elemento que eu tenho que calcular aí. Tá? Calcular esse valor de beta 2. Agora, se eu sei o valor de beta 2, né, aí eu posso já, então, começar o projeto da Kami. Eu posso usar as equações da velocidade, da aceleração ou do deslocamento, e aí calcular essas respectivas informações, deslocamento, velocidade e aceleração.